Então, pessoal, bom dia, sejam todos bem-vindos. Nós iremos conversar hoje sobre importância da irrigação. Acredito que é uma aula introdutória que a gente, por motivos de saúde, a gente não conseguiu aqui ministrar para vocês. Espero que vocês estejam bem, né? Não vou me delongar muito, essas minhas aulas normalmente são em torno de 20 minutos, 20, 30 minutos, a menos que, dependendo de como é que a gente vai desenvolver, mas tá preparado aqui para ser no máximo 30 minutinhos, 40 minutinhos, estourando. Como vocês já me conhecem, né? Eu sou o professor Janailton e junto com a professora Fernanda nós estamos ministrando a disciplina de irrigação e drenagem. Então, assim, você já deve ter visto algumas coisas sobre irrigação. Irrigação é a forma, né, de você disponibilizar água de forma artificial. É basicamente isso, né? Levar água para a planta, levar água para as lavouras agrícolas de forma artificialmente, né? A forma que tem disponível para água, para a planta, né, de água para a planta, ou seja por água prontamente disponível no solo, vinda originária por chuva ou lençol freático. Quando é por lençol freático, obviamente você vai ter aí, possivelmente, né, ao longo do ciclo da cultura, a água prontamente disponível, mas é um pouco complexo essa questão por conta de que um aumento, né, do lençol freático pode causar uma saturação de água no solo, causando aí diretamente um estresse hídrico por um excesso de água, né? Já que o solo tem que compor preferencialmente tanto a água quanto também o oxigênio, né? Quanto ao ar, né? Não o oxigênio quanto ao ar, né? Na porosidade do mesmo. Então, por isso, né, a irrigação ela ela tem, né, esse comportamento aí no ano 2018, mas a alteração é muito pouca para 2021. Em países desenvolvidos, ela tem aí área irrigada, né, de 51 milhões de hectares, num percentual de 16%. Em países em desenvolvimento, ele tem desenvolvidos ou emergentes, né, os países emergentes, em torno aí dos 245 milhões, né, de hectares, uma área aí significativamente maior do que os países desenvolvidos. Né, ou comparando, obviamente, né, essa classificação de países desenvolvidos, países em desenvolvimento e países menos desenvolvidos. Então, percebam que os países emergentes são os países que têm a maior produção agrícola, né? São os países que estão aí alimentando o mundo. Se como o Brasil, né, um país considerado um país emergente, nós temos aí um potencial, né, de irrigação, então, exponencial. Né? A irrigação no Brasil é uma tendência de crescimento, uma tendência aí, tem uma tendência de crescimento muito grande. E a gente vai poder discutir isso posteriormente. Então, quanto ao uso da água, nós percebemos, né, que a maior parte, teoricamente, é utilizado, né, na agricultura. Só que, em torno de 71%, é, tem aí uma tendência, né, de 2030, uma redução, né, para 65%, né, do uso da água, mas não é uma redução em questão de metros cúbicos, é uma redução em questão do aumento do uso de água em outros setores, como a indústria e o uso doméstico.
Só que esse gráfico, para vocês, futuros agrônomos, ele tem uma melhor justificativa ou uma melhor explicação quando vocês mencionam que esse uso de água ele é cíclico, né, no ciclo hidrológico. Vocês vão utilizar na irrigação, porém, entretanto, todavia, essa água que é utilizada, ela não é consumida e perdida. Ela é transformada em alimento, né? Quando ela é transformada em grão, ou em fruta, ou em irrigação de pasto, que vai posteriormente vir a alimentação do gado e tudo mais, essa água ela retorna para o ciclo hidrológico em diferentes formas. A grande questão, né, que muitas pessoas buscam discutir é aonde essa água vai retornar. Quando a gente exporta alimento, a gente não está exportando só alimentos, a gente está exportando água. Já que no grão tem um percentual de umidade, já que na fruta tem um percentual de matéria seca e matéria úmida, enfim. Então, esse acompanhamento dessa água é onde é uma tendência de estudo, né, chamada pegada hídrica, quer saber basicamente a origem, né, e para onde está indo. Mas com uma chegada aí da pandemia, a gente consegue entender que o mundo não tem fronteira. E de forma cíclica, essa água, de certo modo, ela tende a retornar para o ambiente. Além de que a irrigação, você deixa a água prontamente disponível no solo, e essa água não só é consumida pela planta, né, para o seu metabolismo ficando na matéria, na sua composição, mas também ela retorna para um, mas também, né, com certeza ela vem retornando para o meio ambiente pela evaporação de água no solo ou pela transpiração da planta. Então, essa questão de que quando a gente fala do uso da água, é um uso que tem retorno. Agora, quantificar esse retorno de forma, de forma de qualidade, né, para o consumo posteriormente, com certeza a água utilizada na agricultura é uma água que tem um menor impacto, né, para o ambiente quanto ao uso e ao retorno. Obviamente que isso aí é um pouco relativo quando a gente tem usos, né, de forma errônea quanto insumos agrícolas, desde adubação e a aplicação de defensivos ou agroquímicos. Pessoal, vocês estão me ouvindo bem? Tem alguma dúvida? Vocês podem interromper a qualquer momento. Tá tranquilo aí? Que eu já estou falando há alguns minutos, não sei se como é que tá. E só me dá um feedback aí. Sim, professor, estamos ouvindo. Beleza, então. Qualquer dúvida, vocês podem perguntar a qualquer momento, tá? Então, a definição de irrigação, para a gente, né, ficar bem mais caracterizado, né? Aplicação de água de forma artificial, visando suprir a necessidade hídrica da planta e atingir a produção ideal. E aí você pergunta, professor, olhando isso, por que eu irrigaria aqui, né, nossa região amazônica? Aqui no Pará, né, o pessoal que produz em Roraima, Rondônia, Tocantins, porque nós iríamos aqui, né, já que a gente tem um regime pluviométrico considerável, porque a gente teria necessidade de estar irrigando. Nós temos a irrigação em diferentes frentes, em diferentes proporções. Nós temos a irrigação de suplementação, né, que é aquela irrigação que a gente busca disponibilizar água para a planta de forma que venha a suprir a sua demanda quando na ausência de chuvas ou simplesmente déficit de água no solo. E nós temos a irrigação, que é também considerada como também chamada como irrigação complementar,
Mas também nós temos a irrigação é, de salvamento, às vezes no final de uma safra de soja, tem um período de estresse, de enchimento de grãos. Tá tudo perfeitinho, tá chovendo, tudinho tal, tô monitorando essa água, evapotranspiração, balanço hídrico, né, balanço de água no solo, balanço de água totalmente disponível para a planta. E aí, de repente, tem aquele período ali que tem uma estiagem e pode dar, né, uma perda de produtividade. Aí você vai e entra com irrigação, aí você faz uma, duas irrigações, três irrigações só, apenas. É... Professor, mas comprar um pivô central, vou montar um sistema de irrigação para gotejamento, ou qualquer outro sistema de irrigação, para quê? Para apenas três, quatro irrigações no ciclo, seis irrigações no ciclo, duas. Pessoal, o impacto, né, do estresse hídrico para a planta, ele pode ser irreversível. A depender desse estresse, a planta pode entrar em ponto de murcha permanente e, consequentemente, ela morrer. Então, quando isso acontece, você perdeu pelo todo, né? Então, a irrigação, ela assegura um dos elementos ou um dos componentes triviais para a produção agrícola, que é a água disponível para a planta. Nós temos a água, nós temos o nutriente e nós temos a luz. Né? Sem luz, a planta não consegue metabolizar e, consequentemente, não consegue desenvolver, né, o processo de fotossíntese. Sem nutriente, ela não consegue fazer o processo, tanto o processo fisiológico como também quanto a questão de produção de grãos, produção de frutos, produção de flores, produção de sementes, produção de o que for necessário. E a água, sem água, praticamente, então, se você tem água, você não tem nutriente, você vai ter uma perda de produtividade. Se você tem nutriente, tem luz e não tem água, a planta não, murcha e morre. Então a água ela é um dos, botando esses três elementos como fundamentais na agricultura, essenciais, eu posso dizer isso. A irrigação ela é fundamental aí, né? E a gente pode acompanhar esse processo quando olhamos a evolução, né, da quantidade, né, da totalidade de áreas irrigadas, né, de 2000 até um pouco antes, né, o histórico até 1999 tinha em torno de 2 milhões de hectares aqui com sistemas de irrigação variado, né, pivô central, carretel, convencional e localizado, e a gente consegue observar essa evolução ao longo dos anos. Onde em 2017 a gente já tem aqui, né, comparado a 2000, então 17 anos, houve um acréscimo aí de mais de 2,5 milhões, né, de hectares é, ou de sistemas utilizados, né, para a irrigação. Então, o que significa isso? Significa que se em 17 anos aumentou 2 milhões, imagine a capacidade, né, de crescimento dessa área, a capacidade, né, de investimento tecnológico nessa área, visto que a maior parte do sistema, a maior parte das lavouras, né, da agricultura no Brasil são agriculturas é, em sequeiro. E já foi comprovado, né? Hoje vocês puderem dar uma pesquisada, quiserem estudar um pouco mais, vocês verão que, por exemplo, a soja, antes era absurdo falar em irrigação em soja. Já foi absurdo, né? Inclusive, quando se começou a pesquisar irrigação em soja, se falava desse, cara, fica chovendo molhado, a gente tem a quantidade de água aqui no Mato Grosso, na região do Mapitobá, né, em outras regiões do país, a gente está produzindo soja porque tem água. Então, tem água para produção de soja e tem água para produção de safrinha. Só que isso foi quebrado, né? Porque você vê que quando você tem irrigação, você tem um monitoramento de água para a planta e você faz as correções dos déficits da água disponível para a planta de forma natural, através da chuva. Às vezes tem um período de estiagem, né? Um período de considerável, e aí aquela planta passa por um determinado estresse. As plantas que conseguem, que tem um sistema de manejo de irrigação, que tem uma irrigação, a produção de soja em pouco tempo paga o sistema de irrigação implantado e você assegura a sua produção e aumenta a sua produção. Eu falo em aumento de produtividade ao ponto que esse aumento de produtividade paga o sistema, o investimento que está sendo feito
e, consequentemente, assegura aquela produtividade, aquele lucro que era previsto no início da safra. Sem dúvidas. Então, a irrigação é uma técnica que a gente já falou, né, vai subir em virtude da distribuição. Podemos analisar, né, que a distribuição de água de forma natural, através de precipitação de chuva, temos comportamento muito variado, né, em todo o território nacional. Então, futuros agrônomos, vocês que estarão no mercado em breve, têm que ter esse tipo de discernimento, em que o regime hídrico da região norte ela é totalmente muito diferente da região sul e totalmente muito diferente da região nordeste. Então, professor, isso eu já tenho noção. Então, vocês agora precisam usar essa noção de vocês, esse conhecimento de vocês, de como agir com as circunstâncias que irão encontrar, né? Por quê? Porque há uma variação aqui, por exemplo, a gente pode observar na paleta de cores, de 550 milímetros, mas, entretanto, em regiões, por exemplo, no sertão de Pernambuco e de Alagoas, a gente consegue, infelizmente, né, ter umas chuvas em torno de 400 milímetros, até menos que 400 milímetros anualmente. Fala no mês, falando isso é anualmente. Enquanto temos regiões, né, com chuvas aí próximos a 2.600, 2.700, 2.800, faixas aqui de 1.900, 1.600. Então, por muitas vezes, essa quantidade de água, por exemplo, aqui ó, de 1.500, 1.150 a 2.450, ela pode ter a quantidade necessária para o desenvolvimento de muitas culturas aqui, muitas lavouras. Porém, sabemos que a chuva, a sazonalidade da mesma, ela não tem um comportamento de padrão, né, de frequência. Então, o período de um intervalo de uma chuva para outra pode ocasionar o estresse que vai dar uma queda de produtividade que a gente vai sair do controle do planejamento agronômico de vocês, da previsão do que vocês precisam colher efetivamente. Então, por isso, agrava-se a importância da irrigação. Quanto, né, ao comportamento da irrigação brasileira em termos do cenário mundial, nós observamos que o Brasil aqui, né, tem apenas 5,2 nessa época desse estudo, 5,2 milhões de hectares, e a China aqui 54 milhões de hectares, Estados Unidos muito mais, Índia muito mais. Então, até mesmo países como Paquistão, México, então houve um cenário que por mais que o país, né, nosso país, fôssemos o celeiro mundial, né, para diferentes alimentos, para alimentar muitos países, né, que são parceiros de importação, nós tivemos aí o, uma observação que o investimento tecnológico ainda é um pouco baixo, apesar de que hoje existem muitas linhas de crédito, né, para aquisição de sistemas de irrigação. Então, a tendência é que em pouco tempo esses números sejam muito maiores. Observem, vocês como futuros agrônomos, praticamente agrônomas, que já estão chegando ao mercado, nós não precisamos efetivamente aumento de área para a produção agrícola, nós precisamos tecnificação das áreas existentes para aumento de produtividade. Como eu falei, a irrigação na soja ela pode aumentar a produtividade significativamente ao ponto de pagar em pouco tempo o sistema e, consequentemente, estar assegurando a produção, a produtividade que já era prevista para o produtor. Então, não se precisa expandir áreas, né? Precisa-se assegurar que essa produtividade seja assegurada com as devidas técnicas, conforme a melhor maneira possível, né, de ter esse sistema ou essa tecnologia dentro das posses financeiras de quem está adquirindo.
Então a gente pode, né, pontuar aqui quanto à importância da irrigação, que é a garantia da produção com relação às necessidades hídricas da cultura e redução dos riscos de quebra de safra por seca, aumento de produtividade da cultura, melhoria da qualidade da produção final, aumento dos números de safras agrícolas, né, por isso você consegue ter intersafra. É, por exemplo, tem uma região de Sergipe que tem um bom índice pluviométrico, né, para a agricultura de sequeiro. Porém, é só um período do ano, é só o ciclo do milho. Terminou o ciclo do milho, não planta mais nada. Por quê? Porque os períodos a sazonalidade da chuva não permite ter agricultura em sequeiro, a não ser, obviamente, né, a produção de pasto e, consequentemente, a produção de bovinocultura. É uma região específica e eu conversando com um investidor, né, que estava trabalhando lá, ele me perguntando algumas coisas, algumas dicas, que nós somos amigos, e eu perguntei, eu disse, cara, por que tu não planta milho o ano inteiro, já que dá esse boom, tu tem essa lucratividade por hectare e tudo mais, imagina tu produzir no período que ninguém está produzindo. Ele disse, cara, ninguém faz isso aqui. Porque o que tira no período de safra é o que tira o milho, depois entra com gado lá e pronto. Né? Obviamente não entra com pasto, né? Mas entra com gado lá para comer aquela palhada lá e deixa a terra lá. Aquilo ali já foi a grana praticamente do ano. Ele tem uma boa lucratividade, ele vai ter o dinheiro dele para trocar a caminhonete, para tocar a vida dele. Então não tem para quê. Então imagina só, e aí você entra com a técnica da irrigação, você consegue produzir o ano inteiro. Então você consegue ter aquela lucratividade. De vez de ser uma safra, você pode ter três safras, até mais safras no ano da mesma área. E consequentemente você consegue aí, é, ter diferentes lucratividades, né, nesse período. E o mais importante, você consegue movimentar a economia local, né? São regiões agrícolas, a gente sabe que muitas vezes depende muito do comércio, não são regiões que têm indústrias para ter emprego o ano inteiro, tudo mais. Então, quanto mais vocês conseguirem movimentar essa terra quanto de forma sustentável, mais sustentável possível, né, para não causar degradação do solo, né, e contaminação de lençóis e tudo mais, você fazendo uma agricultura racional, vocês são técnicos, futuramente gestores, né, de lavouras, vocês saibam que os responsáveis, né, para minimizar o impacto são vocês, né? São todos os profissionais que estão no mercado. Então, como toda profissão, existem profissionais bons e profissionais ruins. Aqueles profissionais bons são aqueles que se adaptam de acordo com a sua realidade, visando ter um aumento de produtividade de forma responsável. Porque não adianta nada você ter uma grande produtividade e depois, na ponta, o seu consumidor está sendo depreciado, seja com o consumo e gestão de produtos que não deveria estar por conta de período de carência, ou seja o que for, certo? Então vamos continuando. Além disso, a gente tem a importância, né, da agricultura irrigada para o ambiente e produção de alimentos. Importância no Brasil, né, produção de alimentos. Vocês sabem que o Brasil é quase praticamente um terço do PIB nacional. Ele é, do produto interno bruto, né, ele é gerido, ou melhor, ele é movimentado e sustentável pela agricultura. Então, a agricultura ela dá muito dinheiro. A base hoje já foi quando teve a queda da valorização, né, em dólar do petróleo, quem segurou as contas públicas foi o PIB nacional, porque foram quebra de safras e mais safras nesse período. Então, acreditamos fidedignamente que é fundamental assegurar, manter essa segurança alimentar, manter essa segurança de produção, visto que não só para a exportação, como para o consumo interno, né? E o uso da irrigação na gestão de recursos hídricos está diretamente na variabilidade da precipitação, impacto nas vazões, então, ou seja, a variabilidade de precipitação das chuvas faz com que a gente tenha necessidade da irrigação, porém, essa irrigação ela vai tirar a água, né, de uma vazão de um rio ou de um lençol freático, que obviamente essa água vai retornar no ciclo hidrológico, porém demora um certo tempo para retorno.
Então, não é todo rio que dá para se instalar um pivô central. Precisa-se ter uma vazão, né, mínima para o mesmo estar em operacionalidade. Mas só para funcionar o sistema, professor? Não. É para não alterar no curso, né, de água ou no curso hidrológico que mais a jusante. Por exemplo, nós temos um rio e aqui a gente consegue ter água suficiente para tocar para 200 pivôs. Porém, a vazão desse rio vai ser reduzida ao ponto de que vai afetar o abastecimento de água nas cidades mais à frente. Então, peraí, esse rio não é um rio tão forte. Ou, peraí, a gente não pode utilizar esses pivôs, porque vai afetar diretamente, aí vai criar um atrito ou um conflito de água que eu vou mostrar posteriormente, o quão os diferentes impactos aí quanto ao uso da irrigação. É, pode perguntar. Você tinha falado em relação à irrigação na soja, já tem? Já, e é muito comum, por pivô central, tal. Tem um estudo, então, o pessoal da Embrapa Cerrada agora estão fazendo estudos com irrigação por gotejamento superficial ou gotejadores enterrados, e o aumento de produtividade é muito significativo, muito significativo, porque são regiões muito quentes, né? Por mais que tenha um regime pluviométrico alto, né, com a quantidade de água anual significativo, ou durante o ciclo da cultura significativo, tem um período ali de estiagem que vai estar oscilando, né, na faixa de água disponível e não disponível. Então, essa oscilação, aí você assegurando que não tem essa oscilação, você tem um aumento de produtividade. E aí, né, entretanto, isso foi observado. E os produtores já começam a comprar pivô central para irrigar soja e depois irrigar milho. Então você irriga a soja no período que precisa e depois entra lá, planta o milho e você assegura no período entre safra do milho ou de outra cultura, girassol ou sorgo, e a terra não para. Que o objetivo hoje dos produtores que buscam, né, o conhecimento agronômico, que buscam de fato uma produção responsável, sustentável, é não parar a terra. A terra não pode estar exposta, a terra não pode estar parada, porque é dinheiro. Então, quanto mais produção, quanto mais tempo essa terra sendo utilizada de forma responsável, obviamente, fazendo as correções químicas ou de forma orgânica, mantendo nutrientes e microbiologia no solo o máximo tempo possível para você não haver, para não existir salinização do solo. Salinizou o solo, você já vai ter um problema muito grande aí com diferentes culturas. Então, adubo é sal, então tem que colocar o adubo na proporção correta para evitar a salinização. Por quê, professor? Porque se salinizar, você só tem dois maneiras de ser feito: ou lixiviação do solo, que é a lavagem do solo, que você pode fazer isso por irrigação, mas você vai gastar muita energia elétrica, que isso é o custo hoje, não é cobrado água, para fazer a mesma. Ou esperar o período chuvoso intenso para essa chuva infiltrar no solo e acarretar e levar esses sais para uma camada profunda, consequentemente as raízes não sofrerem esse estresse por salinidade. Mas de fato, não só a soja, como diversas culturas hoje já são irrigadas por conta dessa necessidade de disponibilidade hídrica no solo. Com isso, aumentou bastante a demanda de irrigação. E aí tem esses desafios. Quais são esses desafios? Nem todo produtor consegue comprar um pivô central. Apesar do pivô central, em termos de metro quadrado, ele é um dos sistemas mais baratos. Porém, não se vende só um metro de pivô central, né? São hectares de pivô central, com pivô central. Então, esses hectares que são utilizados para esses hectares, quando você vai para hectare, o pivô central é um dos mais baratos. Porém, às vezes o produtor ele não tem condições de ter uma lavoura de 100 hectares, 50 hectares, 20 hectares, 10 hectares. Ele tem uma lavoura de 1 hectare, 2 hectares, 3 hectares. Então, a gente tem diferentes tipos de sistemas de irrigação. E qual, professor, é o melhor sistema de irrigação? O melhor sistema de irrigação é aquele que o produtor pode pagar.
E aí o desafio do sistema de irrigação é para vocês, futuros engenheiros agrônomos, saberem manusear esse sistema para ter a maior eficiência possível de irrigação. Consequentemente, uma maior eficiência de disponibilizar a água para a planta utilizar no seu processo metabólico. Quanto à produção de alimentos, né, e à pressão popular, a produção mundial de alimentos de 2018 a 2050 tem um crescimento exponencial, um aumento aí de praticamente uma tendência de 2,1 bilhões. É muita coisa. Tem uma tendência de aumentar 70%, dobrar nos países em desenvolvimento. E visto que o Brasil é um dos países um dos maiores exportadores de alimentos no mundo, esses são dados da FAO, né, da Organização Mundial de Alimento. Pessoal, a mesma curva exponencial é para a tecnologia em irrigação. É muito parecida essa curva. O gráfico praticamente é o mesmo. Como também o uso de pivô central. Muito parecido. Falo pivô central porque você consegue irrigar uma maior área, né? E a forma de manejar ele também não é uma forma de manejar muito tranquila quanto à técnica. E por que a gente, né, desses impactos? Garantir que todos tenham acesso à quantidade mínima de alimento, produção de quantidade de alimento suficiente, né, com o uso de água e energia, mas basicamente, gente, é segurança alimentar. Quando a gente usa, a gente tem a possibilidade de ter irrigação, a gente tem a possibilidade de ter adubação, a gente tem aí uma segurança mínima de produção. Qual é a outra variável? São as variáveis que a gente não tem controle, que é o ambiente. Então vento, chuvas mais intensas, nuvens, né, que podem diminuir na questão da radiação incidente, praga e doença. Isso não tem como. Talvez praga e doença, né, com um manejo integrado, você consegue minimizar. Porém, depois que chega, tem que ir para o químico. Né? Um mundo ideal que a gente não tem praga de doença, basicamente a gente precisaria só de água, nutriente e luz. Mas aí a gente tem variáveis, que são as pragas e as doenças, que aí tem que ter o monitoramento. Mas basicamente a gente trabalha com profissionais da área das agrárias, que de forma sustentável a gente consiga ter uma maior diversidade de produtos prontamente disponível para a segurança alimentar. Mas, professor, já que temos tantos profissionais formados com grande qualificação técnica, o país é um país tropical que dominou a produção agrícola em uma região complexa no mundo, porque tem uma variação monstruosa de clima, tem uma variação monstruosa, né, de fitopatógenos, tem uma variação muito grande quanto ao regime hídrico, então disponibilidade de água. Hoje a gente consegue ter produção de uva e de vinho em região semiárida, que antes era em regiões frias por questão climática da própria cultura. Hoje a fronteira agrícola no Brasil ela praticamente é inexistente para muitas culturas, vistas o desenvolvimento de tecnologias de Embrapa, de Emater, de universidades, de órgãos privados de venda de insumos agrícolas, de empresas privadas. Então, por que ainda temos aí tanta gente passando fome dentro e fora do país? Então, a gente visando garantir a segurança alimentar no mundo, a gente consegue observar aqui, né, o percentual da população rural por país. Então, aonde tem menos e aonde tem mais. Então, a África, o continente africano, né, diferentes países do continente africano, do continente asiático, a maior parte da população estão na zona rural, diferentemente do nosso continente, que, mesmo com a grande produtividade de exportação, a maior parte da população se encontra no perímetro urbano. E se vocês observarem por tonalidade, até menos que os Estados Unidos. Então,
Quando a gente olha para a situação de fome no mundo, a conta não fecha. Por quê? Quando a gente fala que, em termos de porcentagem de população real, rural por país, a gente vê em diferentes países no continente africano, pessoas na área rural, ou seja, teoricamente, pessoas em áreas que se pode ter produção agrícola. Quando a gente olha o mapa de fome no mundo, a gente vê que a maior percentual aí está nesses países que tem essa população nessa região. Professor, então o que acontece? Gente, basicamente, o continente africano é um continente que tem dificuldade quanto à energia elétrica, que a qualidade da energia elétrica é um dos limitantes para a irrigação, até no nosso país. Muitas vezes tem muitas regiões para chegar a energia elétrica na fazenda custa muito caro. Não só, às vezes a fazenda ela tem capacidade, ela tem a área de capacitação, seja por poço, seja por, por, por rio, para fazer essa irrigação, mas não tem uma energia que venha a garantir que meu sistema de irrigação venha funcionar tranquilamente, uma energia trifásica ou bifásica. Então, esse custo aumenta bastante. Imagina um continente em que agora que está tendo, agora, né, há poucos anos, está tendo investimento, teve uma reportagem recentemente, que a China vem chegando, vem entrando nesse país com grande investimento para energia renovável. Obviamente que os chineses estão de olho aí nesses potenciais áreas de produção agrícolas, porque se você tem energia, você consegue, consequentemente, né, usar tecnologias para assegurar a produção agrícola e criar cada vez menos dependência aos países que têm oscilação política, já que o continente, praticamente um continente, a China, olha o tamanho da Rússia, é o tamanho da China. Praticamente, né, esse país ele tem um aumento populacional muito significativo. Agora eles estão incentivando, né, a paternidade, porque eles conseguiram equilibrar a curva de crescimento da população e a população começa a ficar idosa e tem, enfim, eles estão agora com outro processo, consequentemente, daqui a um tempo eles vão precisar de mais alimento. Então, qualquer conflito político envolvendo alimento vai afetar diretamente a população e qualquer governador, qualquer gestor público ou gestor, ele não vai querer que a população passe necessidade. Então, eles vêm investindo em energia aqui para, acredito eu, ter potencialidades para irrigação, para diferentes outras formas e outras tecnologias. E lembrando que todos esses países aqui, né, até os Estados Unidos, eles foram países de extração. Esses países, a grande maioria, principalmente aqui, eles extraíram, usavam isso aqui como casa, como roça, como fazenda, para a extração de diferentes coisas. E nada de desenvolvimento de infraestrutura. Agora que, em poucos anos, por exemplo, professor, mas aí, para nossa realidade, inexistente. O Portugal saiu do Brasil há muitos, muitos anos. Mas a Angola e Moçambique, eles têm menos de 50 anos vamos botar menos de 60 anos. Há menos de 60 anos eles eram, ou seja, a idade de muitos pais de vocês, ou muitos, talvez tios, avós, e quando eles eram jovens, adultos ou crianças, o Portugal ainda era, né, Moçambique e Angola eram colônias de Portugal. Assim como a gente ainda tem aqui a Guiana Francesa, que pertence à França, e tem outros países, outras regiões que ainda pertencem a países com colonização. E esses países eles não investem em infraestrutura. Porque se a França investisse em infraestrutura em a Guiana Francesa era um- uma grande civilização aqui na América do Sul, e não é. E não é. Então, isso leva tempo, né? Por exemplo, na questão de investimento tecnológico, Portugal e Moçambique e Angola eram países que as construções muitas vezes eram feitas com materiais de segunda mão, então não tinha esse cuidado de investimento aí. E isso tem resultados, impactos a longo prazo. Então a gente tem, né, uma comparação aqui, né, uma mesma região onde foi produzido
com irrigação e em sequeiro, né? Que isso aqui é um experimento. Então percebam aí que teve um estresse hídrico ao ponto de secar as plantas literalmente. Isso aqui é zero produtividade. Então, por mais que essas plantas aqui não estejam tão visivelmente tão bonitas, mas vai ter alguma produção. Então, a agricultura será cada vez mais pressionada em direção a multifuncionalidades. Mas isso eu vou explicar um pouco depois. Eu quero pegar aqui esse ponto. A gente tem um dado de 92 milhões de hectares plantados, né, no Brasil. Desses 92 milhões de hectares plantados, a área plantada em torno de 77,2 milhões de hectares, que equivalem a 84%, é em sequeiro, que aqui está representado com uma lavoura agrícola aqui com um filtrozinho amarelo. E os outros, obviamente, 12%, são irrigados. Então, a tendência para 2050 é que a gente tenha aí em torno de 59% da produção agrícola nacional seja. Não, isso aqui é mundial, gente, perdão. 59% da produção agrícola seja sustentada pela agricultura em sequeira e 41% da produção agrícola seja sustentada pela agricultura irrigada. Então, 12% de área irrigada vai segurar 41% de toda a produção. Imagina se fosse 51% de área irrigada. Quantos por cento ou quanta produtividade seria muito maior? Então, a gente tem necessidade de expansão de área? Não, a gente tem necessidade de expansão de tecnologia. A gente tem necessidade de expansão e asseguração para a segurança alimentar, né? de, de ferramentas como a irrigação, como a agricultura de precisão, como diversas outras ferramentas agronômicas, seja ela na área de fitopatologia, de fisiologia, de, de entomologia, enfim, para isso aqui. Porque se 12% me assegura 41%, quase 50% da produção, eu aumentando essa área irrigada, eu irei aumentar não só esse percentual quanto ao total, né, de produção, mas consequentemente produtividade. E a gente consegue ver isso, que isso equivale a 80 a 85%, esses 41%, da arrecadação. E esse 59% de 15 a 20% do valor de produção. Então, olha só, a necessidade, né, aqui em área plantada, a necessidade de vocês terem aí a irrigação. Então, falando sobre a multifuncionalidade, uma questão de observar que a agricultura é muito mais que alimento. Antes, a agricultura era só para produzir alimento. Eu produzo, eu como, e o excedente eu vendo. Depois, a gente viu a necessidade que precisava de, né, melhorar não só a questão de fibra, quanto a questão de captação energética para a produção. Então, começaram a ter a questão, né, fibra e energia, produção de energia. Então, a agricultura não era só alimento, agora tem a necessidade de produção de fibra, né, e de energia. Depois, a agricultura vem aí a questão de nutrição, a questão de saúde, né, o uso correto de agrotóxicos ou agroquímicos, serviços ambientais, quem manda é quem manda é quem paga. Então, as pessoas que estão importando, visto os impactos que estão ocorrendo ambientalmente, estão exigindo cada vez mais uma agricultura sustentável. Os serviços que prestam, né, desde consultoria, venda de insumos, ao mercado interno, né, a movimentação de micro e médio e micro e macro empresas, questão ecossistêmica, agricultura é questão de biomassa, biomatéria, química, verde e futuramente muitas outras coisas aí vão ser inseridas. Então, o que era antes só produção de alimento, hoje tem um respaldo muito mais diferente.
Hoje está tendo uma exigência quanto ao uso racional da água, uma exigência quanto ao uso racional de insumos. Aqui a gente pode pontuar, né, que na Bahia, por exemplo, a irrigação, por conta, né, de um estresse hídrico, né, quanto a diminuição, né, do regime hídrico, houve a necessidade de diminuir, né, o uso de água por irrigação e houve-se aí um prejuízo econômico de torno de 1 bilhão. Imagina isso no planejamento estratégico, né, do Estado, das fazendas, dos produtores. Porque, obviamente, quando começa a faltar água, quanto à questão do regime hidrológico por chuva, a primeira ponta a ser cancelada é a irrigação. Ninguém vai passar sede por conta as pessoas não vão deixar de consumir água para banho ou para deixar seu carro bem lavado, sua casa limpa. E, infelizmente, né, a agricultura é a primeira a tomar o impacto. Então, a gente tem aí 16% dos rios federais em estado crítico, né, com base no balanço hidrológico. Quanto de água é utilizada na área irrigada, né, na agricultura irrigada? Então, no mundo, né, 8% doméstico, 22% industrial, 70% da agricultura. País desenvolvido, se tem aí 11% doméstico, 59% industrial, 30% na agricultura. Em países em desenvolvimento, 82% na agricultura, 8% doméstico e 10% industrial. Esses países desenvolvidos, eles produzem tecnologia para comprar o alimento. Então, quando a gente vende o grão, a soja em grão, estamos perdendo dinheiro. O ideal é a gente investir no país no desenvolvimento industrial para processamento de alimentos e a gente vender o alimento processado, já que somos um país que não quer mudar as suas diretrizes de fontes de renda econômica. Então somos um país agrícola e vamos se manter assim. E isso é muito, para mim, não altera em nada, até gosto porque eu sou agrônomo também de formação. Que saibamos, né, vender isso aí também, né, colocar o valor agregado quanto à água que está sendo utilizada, colocar o valor agregado nas fazendas que têm uma responsabilidade ambiental, então que eles paguem por isso, né? Parem de pagar por um produto agrícola muito barato, onde eles vendem o iPhone ao preço do olho da cara, e a gente está vendendo a soja a troco de banana muitas vezes, porque não está levando em consideração algumas taxações para a venda, como o uso da água coerente, né, as fazendas que usam manejo de irrigação, as fazendas que usam área de preservação permanente, as fazendas que usam rotação de cultura, as fazendas que, enfim. Então, isso dá para se colocar, embutir, agregar no valor do custo, né, de produção, e com certeza esses países aqui vão pagar e o nosso país vai desenvolver em outros aspectos e outros cenários. Variação regional, então a gente tem aqui, né, desde da região amazônica, né, então a variação de chuva, né, regime hídrico é muito baixo, como por exemplo aqui comparado ao regime do São Francisco, né, região já semiárida. Por quê? Porque quando a gente observa o mapa de precipitação anual, a gente vê aqui uma sazonalidade muito considerável, né, então a maior chuva nessas regiões amazônicas e uma menor chuva na região onde está o Rio de São Francisco, que é um rio muito grande. É, então aqui a gente consegue observar, né, a média histórica de prestação mensal ao longo do ano. Então há regiões com bastante déficit, né, em meses. Aqui a gente tem, né, uma dinâmica do clima, né, da demanda de déficit hídrico. Então imagina quantas regiões aqui tem durante o ano o déficit hídrico. Veja só, começando aqui em setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril. Então podemos dizer aqui que o maior número de déficits são em torno aí mais de 50% dos meses do ano a gente está com regiões com bastante déficit. Então aí regiões com grande potencialidade desde que se respeite, né, o uso de água quanto ao regime hídrico para não faltar água jusante em cidades ou em outros fornecimentos. Aqui mais um mapa mostrando praticamente a mesma coisa, né? A sazonalidade
de precipitação, então a gente tem faixas de regiões que sofrem impacto quanto às chuvas em forma mensal. Então, por exemplo, se a gente fosse fazer irrigação na região norte, a gente percebe que na região de julho, agosto, setembro, possa ser que tenha necessidade de uma irrigação suplementar na região amazônica do que, consequentemente, de janeiro, fevereiro e março, que é o período de inverno amazônico. Área irrigada total, a gente consegue observar, né, a questão do norte no norte do país há um aumento, um incremento, né, de irrigação em percentual, e esse incremento ele está um pouco modesto, mas com certeza com curto espaço de tempo vocês vão ver uma crescente muito rápida, né, em diferentes cenários. A região sul vem diminuindo as áreas de produção, consequentemente diminuindo também a questão de investimento de irrigação, mas você vê um crescimento muito considerado na região nordeste aqui, e como a região centro-oeste, a região da soja aí, pessoal, tá vendo? Um aumento considerável aí. E com certeza 2021 esses gráficos são muito diferentes. Então, até uma próxima aula. A próxima aula da gente vai ser demanda hídrica. Está um pouco atrasado, mas eu já deixo demanda hídrica e já dou os dois assuntos no na próxima aula. Estou vendo, minhas férias estavam marcadas antes de entrar o sistema de, de aula normal para esse período. Então, estou pedindo para trocarem para não afetar nossas aulas. Se caso acontecer, eu vou dar notificação pelo SIGA e a gente vai precisar repor em outros horários. Mas é basicamente isso, pessoal. Eu espero que vocês estejam bem. Estou aberto aqui para as perguntas. É, a nossa próxima aula será basicamente demanda hídrica. Vocês têm alguma dúvida, alguma sugestão? Tu falou na questão que o melhor, por exemplo, sistema de irrigação é que o produtor pode pagar, né? Mais de nível de eficiência, mas tem, por exemplo, tipo de irrigação que tem maiores eficiências, né? Tem sim, tem sim. Rapaz, eu pensei que estava gravando essa aula e não estava. Então,